Bom, pessoal, vamos lá para o nosso sexto encontro do CryptoJus nesse semestre. A gente já viu o início de blockchain, a gente viu como o Bitcoin funciona, a gente viu smart contracts, a gente viu stablecoins com Jean, a gente viu Ethereum no último encontro e agora temos aqui um convidado muito especial para a gente, tal como o Jean foi, tal como o João será, que é o Luiz. Luiz é um dos criadores do CryptoJus, junto do Jean e do João. Idealizaram essa ideia em 2022, né, Luiz? Sempre confundo, 2022. 22 Então, para 23. isso. Então, estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco de novo, Luiz. Essa volta ao CryptoJus, acho isso bem bacana, os criadores originais voltando para os encontros. Luiz, além de coordenador, além de criador do CryptoJus, participou do CDB, né, Luiz? Estava vendo o CDB, Uhum. atua com direito desportivo atualmente pelo Bragantino, né? Red Bull Bragantino. E hoje falará um pouco sobre blockchain, criptoeconomia e o direito esportivo. Luiz, à vontade. Queria só fazer uma menção rosa também, professor Rui. Muito obrigado pela presença. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E é isso, pessoal. Bom encontro aí pra gente. Bom, pessoal, o prazer é meu. Vou compartilhar aqui a minha tela. Me avisem se vocês estiverem vendo tudo certinho. Estou conseguindo ver? Tudo ok. Eu não estou só com a visibilidade de vocês. Se Uhum. por acaso tiver alguma pergunta, podem me interromper e falar, porque eu não estou conseguindo ver o Meet, tá bom? Tranquilo. Mas, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer novamente estar aqui com vocês, ver o grupo crescendo. É um sonho que nós, quando criamos o grupo, tínhamos, e muita coisa mudou nesse mercado de lá para cá. E eu acho que esse grupo só tem cada vez mais a contribuir com o debate dentro da academia e também na sociedade em geral sobre o tema. Como o Fábio bem falou, eu participei do CDB, participei do SEM também, e quando eu comecei a estagiar, eu estagiava no mercado financeiro, o que me aproximou bastante do universo cripto. Meu primeiro trabalho como estagiário foi época de pandemia, foi 2020, então eu nem tinha contato com a advogado com quem eu estagiava. Ela disse, e já era com direito regulatório, ela disse, olha, seu primeiro trabalho vai ser entender como funciona o Bitcoin. E foi uma semana para eu entender como funcionava o Bitcoin, blockchain, para eu começar a entrar em temas que eles estavam tratando nessa área. E foi nesse momento que me despertou interesse, eu realmente me apaixonei pela ideia por trás do Bitcoin, da blockchain. E foi bem no começo, né, uma das primeiras grandes ondas ali do Bitcoin, aí, nos meados de 2021, e foi quando o grupo também surgiu. O Jean também trabalhava comigo na época, e o João também era um amigo muito próximo nosso, que a gente sabia que compartilhava desse gosto, dessa paixão, e a gente decidiu criar esse grupo e levar esse debate, levar esse estudo para a faculdade, né, que a gente via que ainda era muito incipiente dentro da faculdade. Então foi assim que o CryptoJus surgiu. Eu também sempre fui apaixonado por esportes, e também, quando entrei na faculdade, um dos meus sonhos era trabalhar com direito desportivo. Consegui a oportunidade, como o Fábio falou, eu sou advogado do Red Bull Bragantino, até passando aqui eu também coloquei um pouco quem sou eu. Eu sou da turma 92, então formei ao final de 23, e as demais partes do meu currículo também o Fábio já falou, então eu vou passar para começar já a minha apresentação, falando um pouco do mercado esportivo hoje, né? Antes de entrar diretamente ali na conexão entre criptoeconomia e esportes, vamos falar do mercado esportivo. Então, o mercado esportivo hoje, globalmente, ele está numa época de boom, tanto de receita, audiência, quanto também da diversidade de práticas esportivas. Cada vez mais surgem práticas esportivas, hoje em dia, tanto físicas, né, quanto virtuais, os esportes também crescem cada vez mais, e esportes também voltados para os mais diferentes públicos, né, então, aqui um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um esporte chamado pickleball, é uma versão de tênis em que você mal precisa dar 2 passos para o lado, 2 passos para frente, para trás. É uma quadra muito reduzida, pensada para agregar gente de todas as idades. Isso é um dos motivos desse boom do mercado esportivo. Cada vez mais gente interessada em praticar esporte, não só um esporte de alto rendimento, mas também esporte pensando na qualidade de vida, na saúde. Isso levou o mercado também a alcançar novos públicos que ele não alcançava antes. E, consequentemente, isso levou também
ao alcance do esporte de alto rendimento, do esporte profissional, né? Então, a gente vê cada vez mais o esporte profissional, e aí os diferentes esportes, aqui no Brasil muito concentrado no futebol, mas nos outros países tem uma gama de esportes praticados atingindo mercados que antes ele não atingia. Outro fator também que causou esse boom que a gente vê hoje no mercado esportivo é o alto investimento, principalmente dos países do Oriente Médio e dos Estados Unidos, também nas mais diferentes práticas esportivas, né? Então eu coloquei aqui até uma imagem da Fórmula 1, que para mim é um grande exemplo disso, porque a Fórmula 1 sempre foi um esporte extremamente popular, mas na última década, quando uma empresa americana de entretenimento tomou o controle da Fórmula 1, a Fórmula 1 alcançou um alcance que nunca tinha alcançado antes. E também a globalização. Hoje a Fórmula 1, os seus grandes prêmios mais, como posso dizer, não prestigiados, mas mais luxuosos, são aqueles realizados nos países do Oriente Médio, como Bahrein, Arábia Saudita, Catar, e também desde acho que, se eu não me engano, 2022, a Fórmula 1 aumentou também o número de corridas nos Estados Unidos, muito por conta desse investimento americano na Fórmula 1, e agora a Fórmula 1 tem corrida, se não me engano, são 3, uma em Miami, uma no Texas e outra em Las Vegas, que é essa corrida que está representada aqui. É um exemplo aqui de como um esporte que já era consolidado alcançou novas alturas com esse investimento árabe e investimento americano. Não só a Fórmula 1, mas também o futebol é um grande exemplo disso. Quem está familiarizado com esse mercado vê como a Arábia Saudita, principalmente, tem investido bastante no futebol, levando grandes estrelas, como Cristiano Ronaldo, para lá, e também os Estados Unidos, né? Então, hoje, se eu não me engano, são mais de 10 donos de times da Premier League, que é a primeira divisão britânica, que são de donos americanos. O que, se você falasse isso para o inglês há 40 anos, ele ia achar um absurdo. Mas hoje é a realidade, porque hoje... e assim, o interesse, ele vai, claro, além só da questão esportiva, vai também de uma questão de investimento, mas hoje o mercado americano de fundos e também de individuais também, ele olha bastante para o mercado esportivo, com a maneira de, claro, de lucro, mas também como uma forma de popularização da imagem. E também até de próprio networking. Você é dono de um time da Fórmula 1, você tem acesso, por exemplo, ao Príncipe do Qatar, que também é dono de Fórmula 1, quer dizer, de Fórmula 1 também, mas de Premier League também é acesso ao Príncipe do Qatar, que também é dono de um time de Premier League. Então, todos esses fatores fizeram com que o mercado esportivo hoje ele está em um patamar que a gente não via ele alcançando nos últimos anos, né? Aqui também eu trouxe alguns exemplos que mostram isso. Um recorte aqui dos Estados Unidos, que das 100 eventos televisivos mais assistidos em 2024, a grande maioria aqui são de esportes, né? Então aqui a gente está considerando que é um ano de eleição americana, e mesmo assim, por exemplo, o primeiro aqui foi o Super Bowl, com certeza, aqui em primeiro lugar, mas a maioria são esportes. Aqui somente o esporte americano, que é o esporte dominante nos Estados Unidos, mas também aqui o basquete, o beisebol. Trouxe aqui outra imagem também mostrando a receita das 5 grandes ligas europeias nos últimos 10 anos. Então a gente vê aqui a linha azul, que é a Premier League, que se destaca em relação às outras. Há 10 anos a receita da Premier League já era considerável, era um pouco menos de 4 bilhões de euros, mas hoje ela já chega a quase 8. E todas as ligas aqui tiveram crescimento. Claro que a pandemia aqui, se vocês verem no gráfico, houve um impacto nas receitas, mas desde então é um grande movimento de crescimento. E aqui também eu trouxe um recorte brasileiro. Eu até, quando eu fiz a primeira vez esses slides, eu não tinha esses números, mas aí saiu essa semana, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, o relatório Convocados, que é um relatório bem respeitado dentro do mercado brasileiro, em que eles fazem um estudo aprofundado dos números do futebol. E aqui, por exemplo, a Série A no passado combinou para 10,2 bi de reais de receita, um crescimento de 10%. A Série B 1,3 bi. Né? Os custos só de salários, por exemplo, da Série A, pensando em atleta, é 5,1 bi. E também vem crescendo o número de clubes que estruturam o modelo empresarial. Né? Já que já são 17% que são limitadas ou SAF. SAF, se eu não me engano, já está chegando em 100 SAFs. A última vez que eu vi já eram, acho que 95 ou 97, a gente talvez tenha até já batido 100 SAFs no Brasil. Isso mostra que em todo mundo o mercado vem se
o mercado esportivo vem crescendo e, claro, isso atrai também o interesse de investidores e também de como outros mercados podem também investir no esporte. E aqui eu passo para a pergunta que eu vou atravessar aqui hoje com vocês. Mas a criptoeconomia e o esporte, eles podem caminhar juntos? A princípio, não parece que é uma correlação tão clara, né? Eu até trouxe aqui exemplos que parecem mais claros dessa correlação. Por exemplo, patrocínio. Aqui eu trouxe, por exemplo, a Arena do Lakers lá em Los Angeles, que hoje é a Crypto.com Arena, e outros tantos exemplos de patrocínios, que a gente vê patrocínios puros e simples. Então, ou seja, não tem qualquer envolvimento do mercado da criptoeconomia na atividade esportiva em si. É apenas um patrocínio. Outro exemplo aqui também que eu trouxe é desse jogador da NFL, que isso, se eu não me engano, foi 2021, por isso também que o preço do Bitcoin tá bem menor do que é hoje. Ele decidiu que ele queria que metade do salário dele, 3 milhões de dólares, fosse pago em Bitcoins. E o Bitcoin na época estava 27 mil dólares. Aqui na época do tweet que eu coloquei era 61 mil, hoje já é muito mais que isso. E esse salário dele quase que duplicou. Mas não é só em remuneração de atleta e também em patrocínio que a criptoeconomia e o esporte conversam, né? Hoje, com toda a comprovada eficácia de você levar várias das suas aplicações para o blockchain e para a Web3, o esporte ele não fica à margem dessa migração. Eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides exemplos de como o esporte entrou dentro da criptoeconomia e como ele já vem alcançando bastante sucesso dentro da criptoeconomia. Aqui também é o ponto que eu trouxe, que praticamente tudo é tokenizável. Isso também chegaria nos esportes de qualquer forma. Existe muita sinergia entre o que poderia ser tokenizável nos esportes e isso chegou e eu vou mostrar para vocês nos próximos exemplos. E também aqui no meu último slide eu destaco alguns pontos que o esporte tem que não se aproxima de nenhum outro mercado. Aqui eu destaquei 3: paixão, afeto e idolatria. E isso são 3 fatores que eles levam investidores e consumidores do esportes a investir ou a gastar o dinheiro deles ou determinar padrões de consumo que a gente não vê em outros mercados, né? Então, por exemplo, apesar de outras pessoas, por exemplo, investirem na bolsa de valores, elas não têm um afeto com a empresa com que elas estão investindo, diferente do futebol, em que se a pessoa ela compra uma parte do que quer que for do time dela, ela vai sentir que ela está criando uma conexão com o seu time maior do que só sua paixão, ou com o atleta, ou com o que quer que for. O esporte ele traz essas peculiaridades que afetam o mercado afetam o indivíduo, e o mercado ele não está. O mercado sabe disso, ele investe também nessa paixão. Aqui o primeiro exemplo que eu vou trazer são dos NFTs. Eu não sei se vocês já tiveram uma explicação sobre o que são os NFTs. Eu sei que hoje em dia esse é um tema que a gente não vê com tanta frequência quanto a gente via lá para 2021, quando o mercado atingiu seu auge, mas NFTs são basicamente ativos que, por meio da blockchain, eles são tokenizados, ou seja, são transformados em itens únicos e de propriedade atribuível e verificável com a blockchain, se tornando assim, portanto, não fungíveis. Ou seja, a partir do momento que aquele item, o que quer que seja, ele é inserido numa blockchain, a ele é atribuído um número de série e também ele é verificável por todas aquelas pessoas que têm acesso àquela blockchain que tal indivíduo é dono daquele item, aquele item ganha o seu valor por essa inserção na blockchain. E, de novo, não há limite para o que pode se transformar em ativo digital. A gente viu, por exemplo, na época de 2021, a febre do macaquinho, né? Todo famoso tinha um macaquinho, o macaquinho custava mais de 100, 200, 300 mil dólares, e quem tinha um macaquinho mais caro era venerado dentro do mercado. Então, o Justin Bieber comprou um de 200 mil, o Neymar foi lá e comprou um de 300 mil dólares. Ao final ali de 2021, início de 2022, quando a gente enfrentou aquele inverno cripto, em que teve uma grande queda do Bitcoin, o hype, até coloquei aqui a expressão hype também, que é uma expressão bastante usada nesse mercado, ele foi bastante atingido. E já a NFT é uma fração do que ela já foi. Mas ainda assim, é fácil entender como o NFT pode conversar com os esportes. Aqui nos esportes a gente tem várias aplicações de exemplos de mercado, que não é um mercado de criptoeconomia, mas um mercado convencional, em que já existe esse mercado de troca de itens, em que é atribuída uma propriedade e que esse item ganha um valor.
Aqui, por exemplo, troca de cartinha de colecionador, álbum de figurinha completo, até mesmo itens de esportes, talvez uma bola usada em um jogo especial, uma chuteira, uma camisa, enfim, são ativos que o mercado atribui um valor considerando a importância daquele jogador ou daquele momento. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de NFTs que eles ainda existem hoje. Muitos também morreram nesse inverno cripto. O primeiro aqui que eu vou trazer é o NBA Top Shot, talvez seja o que ficou mais conhecido e o que mais foi bem sucedido quando foi lançado, que é o NBA Top Shot. Você conseguiria comprar um momento da NBA. Então, uma jogada, uma estreia, você conseguiria comprar esse momento e ficaria atribuído na blockchain que você era dono daquele momento e eram momentos únicos. Aqui eu trouxe, por exemplo, o exemplo do momento mais caro dentro do Top Shot, que foi a estreia do LeBron James na NBA. $50 mil, o preço de hoje. Eu peguei esse valor essa semana. Mas era isso. Era você ser dono de um momento e na blockchain você verificava que você era dono daquele específico momento e dentro desse mercado existia um mercado secundário de compra e venda desses momentos. E quanto mais raro, quanto mais especial esse momento foi para o esporte, você fosse dono dele, mais caro era aquele momento. Então isso mostra um pouco dessa relação da paixão, do afeto, da idolatria aplicado aqui ao mercado de NFTs, que gerou, por exemplo, esse valor aí, que $50 mil por um vídeo do LeBron James, que você pode colocar no YouTube e assistir. Eu consigo colocar esse mesmo vídeo no YouTube e vou ver essa mesma cena. Mas dentro do Top Shot, eu era dono daquele momento, eu era dono da carta que representava esse momento. E foi uma loucura, eu lembro na época que lançou, o mercado explodiu, vários momentos, assim, começaram a cobrar muito mais que $50 mil. Então, a estreia do LeBron, eu lembro que também uma jogada do LeBron que foi bem emblemática numa final, que ele dá um toco por trás, também era raríssimo, e quem tinha estava vendendo por $150 mil. Então, esse é um exemplo. Eu vou trazer outro exemplo aqui também no próximo slide. Aqui, da Panini. Eu acho que a Panini vocês conhecem bem, é a que faz as figurinhas da Copa do Mundo, por exemplo. E para mim, e eu acho que para a Panini também, pareceu bastante natural que eles investissem no mercado de NFTs, oferecendo as cartas que eles oferecem fisicamente, também virtualmente por meio da blockchain. Eu trouxe aqui um exemplo da carta mais cara que eles têm, é a carta do Neymar autografada. E é um mercado curioso, porque é um mercado, principalmente nos Estados Unidos, de cartas, é um mercado milionário. Existe carta que é vendida a mais de $100 mil. E na NFT, por exemplo, a gente vê que não é diferente. Então, aqui $500 mil para você comprar uma cartinha do Neymar autografada. Mas a Panini é curiosa, porque a Panini entrou nesse mercado até tardiamente. A Panini começou a oferecer serviços em 2022, já numa época que o mercado de NFTs ele já tinha diminuído muito, bruscamente, como eu falei, no inverno cripto. E aí até eu trouxe aqui uma pergunta, né? Será que então esse mercado de NFTs morreu com a queda do hype das NFTs? E aí eu até trouxe aqui duas reportagens que eu li. Em fevereiro de 2021, o NBA Top Shot ele chegou a ter uma receita mensal de $224 milhões. Em maio desse ano, no último mês, foram só 3 milhões, uma queda de quase 99%. A empresa afirma que o negócio continua lucrativo, mas eles tiveram que fazer uma série de layoffs e cortar bastante despesa para se adequar ao tamanho do mercado. Mas o mercado continua sendo procurado e continua gerando lucro. A Panini acredita que o mercado de NFTs ele ainda vai se amadurecer e se tornar mais sólido. Então, quando já passou essa época de hype que as pessoas queriam ter NFT por ser uma NFT, ela acho que vai entrar numa época agora de amadurecimento do mercado mesmo, que as pessoas entendem o real valor do NFT, assim como as pessoas entendem o real valor hoje de você ter uma cartinha do Neymar física, e vão pagar o valor que entenderem que é devido, mas sem esse hype irracional, vamos dizer assim. Os entrantes do mercado, os consumidores desse mercado, eles vão ser mais racionais. E o mercado ele vai voltar a florescer. Pessoalmente, eu acredito que ainda sim o NFT ele tem um apelo hoje, a gente ainda vê aplicações de NFT, mas eu acho que foi um mercado que sempre foi um mercado muito irracional.
porque se você não entende a fundo sobre blockchain, sobre como aquele ativo se tornava algo mais especial em razão da blockchain, não faria sentido. E foi o que estava acontecendo. Eram pessoas que não entendiam de blockchain, eles só queriam o produto por ser um produto que estava sendo consumido por pessoas que também tinham dinheiro. Essa irracionalidade gerou o mercado como ele estava e gerou essa bolha das NFTs que estourou. E eu acho que, sim, ela ainda pode sobreviver, mas não vai chegar perto do que já foi, na minha opinião. Eu acho que entenderam que os ricos, os bilionários, enxergaram outras maneiras de investir esse dinheiro. E eu acho que vai ser difícil que esse mercado volte, por exemplo, a NBA Top Shot a faturar 224 milhões de dólares em um mês. Mas aí fica um exemplo de como, de forma bem clara, a criptoeconomia conseguiu entrar nos esportes. Para mim, a NFT sempre foi uma sinergia muito clara e durante o hype, certamente surfou. Eu vou trazer aqui outro exemplo, que é dos fan tokens. Os fan tokens foram criados em cima da blockchain da Chilis, que é uma blockchain que ela é específica para aplicações de esporte. Ela tem outras aplicações menores, mas principalmente aqui são os fan tokens. Eles ficam nesse site sócio.com, se vocês quiserem acessar, vocês podem ver, enxergar melhor como funciona. Mas não são ativos por si só, eles não têm nenhum valor inerente a si mesmo. Por exemplo, eles não geram nenhum direito a voto, direito à participação, ou chega próximo a um sócio torcedor, em que você tem direito a ingressos pelo fato de você ter um fan token, não. É realmente uma forma de você comprar um ativo do seu time. E, de certa forma, você financiar o seu time por meio desse ativo. Como troca, o que esses fan tokens, eles podem ser, o que é oferecido por meio desses fan tokens? Eles podem ser utilizados para ativações dos times, então eu vou também trazer exemplos aqui de aplicações nos próximos slides, mas os fan tokens, eles podem ser trocados, por exemplo, por ativações ou por produtos, eles podem oferecer privilégios ou podem ser usados como meio de troca para você participar de decisões. Mas aqui eu já adianto, são decisões pequenas. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma do Barcelona, que é para você escolher a música de que o Barcelona vai entrar no próximo partido do Camp Nou. Até na época que os fan tokens surgiu, a Tires, a sócio falava assim, não, isso pode ser um primeiro passo, a gente quer que isso vire uma espécie de sócio-torcedor, ou de que, certa forma, os detentores dos fan tokens possam interferir mais diretamente no dia a dia do clube, decisões mais importantes, até mesmo assim, comerciais, mas mais importantes, como design de camisa, etc. Mas não é algo que também chegou nesse patamar. Eu vinha estudando bastante desde que surgiu, mas eu vi mais recentemente, também não achei nenhuma aplicação dessas mais diretas dentro do clube por meio dos fan tokens. Os fan tokens, eles também podem ser vendidos e comprados no mercado secundário. Não é um mercado também que, pelo que eu pesquisei, é um mercado tão volumoso. O que para mim sempre fez sentido ser um mercado de volume baixo, porque isso é uma discussão que a gente também, até indo um pouco parênteses, né, uma discussão que eu sempre tento desenvolver internamente quando eu vejo, por exemplo, a conversa de SAF sobre clube se tornar empresa de capital aberto, sobre essa questão da racionalidade do investidor, né? Do comportamento do investidor em investir em um clube de futebol, considerando aqueles aspectos que a gente falou, né? Da paixão, da fé, da idolatria. Considerando o aspecto, um investidor, por exemplo, que é corintiano, talvez ele mesmo enxergando um potencial de crescimento em um ativo do Palmeiras, ele não vai investir no ativo do Palmeiras, e o contrário também é verdade, né? Existe um nível ali de racionalidade que talvez quando a coisa é o esporte, é o futebol, não exista. E é por isso também que eu acho que o mercado de fan tokens, ele nunca se elevou tanto. Eu acho que também a troca ali entre os torcedores do mesmo clube também não alcança um volume muito grande para justificar, para se tornar um mercado assim que quem for entrar só pela questão de investimento de comprar e vender, não é muito interessante. Eu vou passar aqui para alguns exemplos. Esses são exemplos bem recentes, como vocês podem ver. Então, aqui você tem o seu número de fan tokens e você pode usar ele, por exemplo, para comprar uma experiência
antes da partida Argentina-Colômbia, ou para celebrar o título com o PSG numa experiência VIP. São exemplos aqui que quem tem os fan tokens desses times conseguiram participar. Outro exemplo aqui é um exemplo que eu trouxe dessa compra e venda dos ativos no mercado secundário. Aqui é um time de rugby. O fan tokens aí também, eles têm ativos de futebol, de rugby, pelo que eu vi, e também de Fórmula 1. E aqui é de um time de rugby, em que a gente pode ver que existia uma flutuação. Aqui nesse dia o time tinha valorizado 2%. Até curioso, porque eu até pesquisei. Eu joguei rugby na faculdade, então eu tenho familiaridade com o esporte, também com as equipes. Eu achei estranho também essa valorização nesse dia. Foi uma data que esse time perdeu a partida que eles disputaram por bastante. Então, assim, eu não consegui enxergar nenhuma correlação entre a performance do time e a valorização do ativo. Mas é um exemplo aqui em que você poderia, por exemplo, comprar esse ativo por R$3, esperar uma valorização e vender. E aqui é um exemplo que, como eu tinha mencionado, do Barcelona, que usou o Sócios.com, aqueles que tinham os Barça Tokens, para escolher a música de Match Day do Barcelona. Eu vou passar aqui agora para o próximo tópico, que eu acho que seja o mais interessante, o que gere mais discussão, e eu acho também o mais relevante do ponto de vista jurídico quando a gente aborda esse tema, que são os tokens de mecanismo de solidariedade. Primeiro, o que é o mecanismo de solidariedade? É um mecanismo que ele existe tanto no âmbito internacional, regulado pela FIFA, quanto no âmbito nacional, que é regulado pela Lei Geral do Esporte, que tem como objetivo remunerar, compensar as equipes pela formação dos atletas. Para entender um pouco melhor o contexto, esse mecanismo ele surgiu na época que começou a se aumentar o volume de transferência de atletas e transferências onerosas, em que clubes maiores, de maior poder econômico, por exemplo, clubes europeus, em face de clubes latino-americanos, começaram a oferecer um dinheiro considerável para contratar atletas emergentes desses mercados e levar para a Europa. Sempre existiu uma cadeia no futebol de o menino começar num clube bem menor ali da cidade dele, um clube de várzea, se transferir para um clube maior, às vezes até de um clube um pouco maior, vamos dizer assim, um clube que no Brasil seria um clube de série C e B, e daí, ainda na formação dele, no desenvolvimento dele de categoria de base, ir para o clube de série A, se desenvolver, aparecer no profissional de clube de série A, e dali ele ir para a Europa, e só esse último clube, o clube de série A, lucrar com essa operação, né? Ele vê o dinheiro que esse desenvolvimento que foi por completo esse clube gerou, enquanto esses outros clubes da cadeia não viam esse dinheiro, apesar de terem tido custos, etc., para desenvolver esse atleta. Então foi um mecanismo criado da FIFA de distribuição do dinheiro que circulava no futebol e também poder ajudar esses clubes menores. Então, de novo, só para dar um contexto melhor, para não ficar uma ponta solta, como funciona o mecanismo de solidariedade? Aqui eu vou dar o exemplo da FIFA, que é o exemplo mais comum. Entre 12 e 14 anos, eu vou dar um passo atrás. A transferência, vamos dizer aqui que o Liverpool vem aqui e compra um jogador de São Paulo por 100 milhões de euros. Desses 100 milhões de euros, 95 milhões de euros podem ficar para o São Paulo. E aqui eu estou falando aqui de uma transferência, vamos dizer assim, o São Paulo tem 100% desse menino, é uma transferência bem limpa, assim, vamos dizer. 5%, ou seja, 5 milhões de euros, tem que ser distribuídos na cadeia. Dentro desses 5%, aqueles clubes que participaram da formação do atleta entre 12 e 14 anos têm direito a 5% desses 5% que tem que ser destinado à solidariedade, e dos 15 até os... Tem uma diferença, uma confusão que eu sempre faço entre lei nacional e geral e internacional, que é diferente, mas da FIFA é dos 15 até os 23, dos 15 até os 19 são 10%, e dos 19 aos 23 são 5%. E aí, hoje a FIFA criou, eu tô fugindo um pouco, mas também é para dar um contexto para vocês. A FIFA criou hoje uma câmara de compensação específica para esses pagamentos. Então, esses pagamentos eles são processados automaticamente pela FIFA. Então, quando existe a transação, por exemplo, como eu mencionei, de um time de fora querendo comprar um jogador de São Paulo, esse time ele tem que comprovar todos os pagamentos por meio da FIFA, e a FIFA faz a redistribuição. Não é uma distribuição direta, a FIFA não é um banco, mas a FIFA ela recebe os comprovantes, faz o cálculo, e ela diz para o clube, olha, você tem que pagar
desse valor, 2% para o São Paulo, 1% para o 15 de Piracicaba, 1% para a Ponte Preta. E por aí vai. Então, como funcionam os tokens de mecanismo de solidariedade, dado o contexto do mecanismo de solidariedade? Os clubes formadores, e no próximo slide eu vou dar exemplos desses clubes, eles destinam parte desses possíveis rendimentos de um pool de atletas formados por esse clube, que eles têm esse direito de mecanismo de solidariedade, tokenizando esse pool de atletas, transformando no produto financeiro. Então você está comprando um ativo que te dá um direito de remuneração desse pool de atletas caso haja uma transferência. Então, eu já vou passar para o exemplo para poder ser mais claro. Aqui eu trouxe exemplo de alguns desses tokens que existiam hoje no Brasil. O token do Santos, token da Vila, Vasco token do Vasco, que é o caso mais interessante, porque houve uma consulta CVM, que eu vou explorar também no próximo slide, e o Curitiba, que eu trouxe até uma notícia que o Curitiba ele distribuiu 1,5 milhões para os investidores com receita dessas vendas. Então aqui eu vou usar um exemplo do Vasco, o Felipe Coutinho, ele está dentro do pool de atletas do Vasco. Para quem não conhece também, o Felipe Coutinho é um atleta que ele foi para 2 Copas do Mundo, jogou no Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, e a transferência dele do Liverpool para o Bayern de Munique, se eu não me engano, foi por 70 ou 80 milhões de euros. Na época, se eu não me engano, só perdia para o Neymar em maiores transferências. Então, desde 80 milhões, o Vasco ele detinha uma porcentagem do mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho. Quando houve essa transferência, o Barcelona teve que pagar essa porcentagem para o Vasco, por meio do Vasco Token. Esse ativo, essa remuneração, ela estava tokenizada, e aqueles que investiram no Vasco Token retiraram parte do seu investimento por meio da transferência do Coutinho. O que isso... Por que isso é bom para o clube, né? Então, por que um clube gostaria de tokenizar o seu direito, o seu pool de atletas aí que ele teria direito por meio do mecanismo de solidariedade? Porque não é uma certeza. Você, dentro desse pool, tem atletas que têm mais potencial, mas tem outros atletas que têm menos potencial. Até mesmo atletas de mais potencial, você não sabe o que pode acontecer. Pode ser que ele tenha uma lesão grave, ou ele tenha algum outro fato extracampo que faça o valor dele ser reduzido bastante, e ele não gere o rendimento que você espera que ele gere somente por meio do mecanismo de solidariedade. Então é uma forma do clube pegar esse não posso nem dizer que é um... Não sei se aplicaria aqui dizer que é um... que não é garantido de forma alguma esse crédito, mas é uma forma de você transformar esse possível crédito num rendimento mais próximo e fixo, rendimento fixo ali por meio da tokenização. Então é bastante interessante para esses clubes. Aqui são 3 clubes que têm uma fama de serem clubes formadores, né? O Santos, a gente sabe muito bem, formou o Neymar e mais diversos atletas. O Vasco também é um clube que forma diversos atletas. O Curitiba também, apesar de ser hoje não está vivendo uma fase boa, também é um clube que formou bastante atletas por meio da sua história. E aqui eu vou mergulhar no exemplo do Vasco, que em 2020 fez uma consulta à CVM questionando sobre se o seu Footcoin, da forma que ele foi criado, ele seria um valor mobiliário. Né? E aqui eu vou entrar mais a fundo também no próximo slide, dos critérios, vou falar um pouco do Highway Test, não sei se já tiveram familiaridade com esse conceito, com a aplicação dele, mas aqui é um exemplo também, até no geral, assim, não só tratando de esporte, mas é um exemplo interessante da aplicação do Highway Test, que eu vou até passar aqui para a gente conseguir discutir ele mais a fundo. O Vasco chegou à CVM questionando se o seu token seria definido como um valor mobiliário, né? E aqui o valor mobiliário na legislação brasileira é definido no artigo 2º, inciso 9 da Lei 6385, que é a Lei do Mercado de Capitais, que diz que são ativos mobiliários. Dentre outros exemplos, né? Aqui o inciso 9 ele traz vamos dizer assim, do inciso 1º até o inciso 8º, traz diversas aplicações específicas que seriam valores mobiliários. Chega no inciso 9º, o legislador ele abre o braço e tenta abraçar todo mundo que, de certa forma, pode ser considerado valor mobiliário. Esse inciso 9º, ele é aproximado ao Howey Test, né? Que é um entendimento consagrado da SEC, que é a CVM americana, do que seria considerado valor mobiliário. Então, esse inciso 9 ele inicia, né?
tratando do caput. É um valor imobiliário quando ofertado publicamente, ou seja, quem tem o primeiro requisito. Deve ser de oferta pública, ele deve atingir o público em geral. Se eu for vender algo e aí até tem uma discussão em relação a isso, mas em geral, em algo para um grupo seleto em que eu não faço essa oferta pública, em tese não é considerado um valor mobiliário. Quaisquer outros títulos ou contratos de investimento. Aqui existe a necessidade de você formalizar este ativo e também por meio de um contrato, ou título ou um contrato de investimento coletivo que gere o direito de participação, de parceria ou remuneração. Ou seja, existe uma expectativa daquele que compra um ativo em uma contrapartida que pode ser uma contrapartida remuneratória ou, de certa forma, de participação. Inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Ou seja, a sua contrapartida ela deve estar diretamente ligada ao esforço do empreendedor, ou seja, aquele que emite o ativo, ou de terceiros ligados a esse empreendedor ou ao ativo. Esses são os aspectos que devem ser considerados em um Howey Test, né? Então, aqui eu até elenquei eles aqui: o investimento, a oferta pública, a formalização, o caráter coletivo, a expectativa do comprador em ter um benefício econômico e também o esforço ou empreendimento do terceiro. E aqui, voltando para o outro slide, o que a CVM entendeu no caso do Vasco? Ela entendeu que sim, era ofertado publicamente, era ofertado no mercado Bitcoin, qualquer um conseguiria comprar, geraria uma remuneração, porque se houvesse uma transferência dentro dos atletas que estavam nesse pool, geraria uma remuneração para os investidores. Mas a CVM entendeu, e que eu acho que é bastante discutível, eu posso trazer aqui também, a gente pode trazer para discussão, que não dependeria do esforço do emissor ou de terceiros. Então, não dependeria do esforço do Vasco, de haver alguma valorização daqueles atletas. Pois, quem seriam os envolvidos nessa operação que geraria o rendimento seria o atleta, o atual clube. Aqui um ponto importante, um aspecto muito importante que eu esqueci de mencionar. No caso do Vasco, todos os atletas que fazem parte desse pool não eram mais atletas do Vasco, eram atletas formados pelo Vasco, mas que já atuavam em outras equipes. Então a CVM entendeu que, dentro desse contexto, como uma transferência ou não de um atleta dependeria, basicamente, do atleta, do clube que o atleta estivesse vinculado e do clube que quisesse comprar o atleta, sem qualquer interferência do Vasco, não seria um valor imobiliário. O que, né, eu sei que parece fazer sentido, na prática não é tão clara assim essa relação, mas foi o que entendeu a CVM. Então, o Vasco continua a comercializar o seu token, depois o Santos, o Curitiba, dentro desse entendimento da CVM, que não existiria ali um esforço de terceiro para que houvesse a transação e, consequentemente, o benefício econômico do token. E aqui eu vou trazer um exemplo, que foi um exemplo que eu conheci recentemente, eu achei bastante interessante, que talvez seja o exemplo máximo da ligação entre blockchain, entre criptoeconomia e os esportes. Eu achei isso daqui fantástico. Eu vou mostrar um vídeo que vai mostrar melhor o que é isso, esse blockchain esportes, mas é basicamente uma empresa, que eu não sei exatamente o que ela é, mas se eu não me engano é uma empresa de algum país, eu não vou lembrar de qual país que é, mas o que eles fizeram? Eles vieram até o Brasil, eles compraram um terreno, se eu não me engano foi um terreno no Rio de Janeiro, numa comunidade do Rio de Janeiro e no Ceará. Eles começaram a trazer atletas para treinar, crianças, assim, adolescentes para treinar nesses campos, e eles foram aprovando esses atletas. Todos os atletas aprovados por esse clube viravam ativos dentro de uma blockchain desse clube que podia ser comercializada. Então, por exemplo, esse Cauã Soeira Pereira dos Santos foi um atleta brasileiro contratado por esse clube, que a partir do momento que ele foi contratado, automaticamente ele virou um ativo que você, investidor, deixa eu só pegar o meu carregador aqui, que está acabando a bateria, que você, investidor, poderia comprar
o Cauã dentro da blockchain. O Cauã, enquanto ele estiver nessa iniciativa da Blockchain Sports, todas as estatísticas dele são computadas, você consegue ver o desempenho do Cauã, como ele está nas partidas, se ele está fazendo gol, se ele, por exemplo, for um defensor, as ações defensivas dele, você consegue acompanhar o desenvolvimento do Cauã. E você pode segurar o ativo do Cauã, esperar o Cauã ir para um clube maior, eventualmente até ser vendido para a Europa, e aí no mecanismo dos tokens de mecanismo de solidariedade, você é remunerado de alguma forma por essa transferência, ou você, se você entender que o Cauã não tem esse potencial todo, porque você está acompanhando lá o desempenho dele na blockchain, você acha que ele não vai virar um jogador profissional, um jogador de Europa, você pode vender ele no mercado dentro da blockchain. Ou seja, todos esses meninos, eles viram ativos desde a adolescência e serão ativos pelo resto da vida. Ou seja, a vida desses meninos vira não só um NFT, mas vira um ativo financeiro. Qualquer um pode investir no jogador. Isso é algo bem novo, acho que tem pouco mais de um ano. Tem várias problemáticas aqui que eu enxergo do ponto de vista esportivo. Assim, eu acho que também talvez moral e ético de você, desde tão pequeno, você transformar um menino em um ativo. Eu sei que, assim, até alguém pode dizer, não, mas fora também dessa iniciativa, qualquer clube é chegar dessa maneira, e de fato é. Mas quando você oferece isso publicamente, isso toma outra dimensão. Mas também uma questão desportiva mesmo, de legislação, de regulação desportiva em relação à legalidade de você oferecer o investimento direto no atleta, dessa maneira, para qualquer um que quiser comprar. E também, assim, de viabilidade, porque são pouquíssimos atletas que se tornam profissionais. Eu digo aqui o caso de alguém que trabalha no clube de futebol, que vê que no clube a gente tem mais 150 atletas de base. Quantos desses vão se tornar atletas profissionais? Pouquíssimos. Quando eles vão jogar na Europa, em um grande mercado? Assim, 0,01%. É até uma relação difícil quando você é um clube. De que você quer que aquele menino se desenvolva, que ele traga um retorno técnico, ele seja um jogador de ponta no seu time profissional, que futuramente também traga um retorno econômico, mas ao mesmo tempo é um ser humano numa fase de desenvolvimento de vida, em que você talvez tenha que esquecer, de certa forma, somente o aspecto econômico, e também investir no desenvolvimento desse atleta. Você está investindo, você está gastando para formar também um ser humano para a sociedade. Isso é um dilema que a gente sempre discute em diversos casos, diversas ocasiões, enquanto clube. A gente tem que entender que, além do retorno que esse menino pode gerar, pode ser que ele não gere, a gente tem que preparar esse menino para seguir a vida dele. E que aqui o clube seja uma forma dele se desenvolver. Então, aqui, eu acho que desse ponto de vista, é algo bastante curioso essa iniciativa. Eu vou mostrar o vídeo para vocês vão conseguir enxergar melhor. Bom, eu acho que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, como se eu estivesse parece um episódio de Black Mirror, assim, que possam levar esse mercado do futebol a esse nível, né? Até a forma de apresentação, assim, bem... Parece um negócio super, assim, na minha opinião, de novo, eu particularmente não acho muito ético, principalmente a forma que ele apresenta aqui esse investimento. E, obviamente, tem uma questão também da FIFA, que eu acho que se tiver uma transferência que a FIFA verifique que existem algumas pessoas, quem quer que seja, tem uma porcentagem desse menino, vai gerar uma discussão e a FIFA vai barrar, porque hoje a legislação da FIFA não permite que qualquer pessoa que não clubes ou o próprio atleta tenham participação econômica sobre esse atleta, sobre a transferência desse atleta, que é diretamente contrário ao que acontece aqui. Mas, tirando esse fato, a gente pode ver aqui que talvez ali o ápice de como você pode combinar aqui blockchain dentro do mercado, dentro da criptoeconomia, com inteligência artificial também, que é utilizada aqui, com esportes. E curioso se aqui no Brasil que eles trouxeram essa aplicação. E aí, pessoal, era isso que eu queria trazer. Tem outros temas também que eu queria ter trazido mais um detalhe, que eu sempre penso que pode ser aplicado
dentro do esporte, utilizando blockchain, por exemplo, para mim um exemplo muito claro, eu pesquisei, eu não achei aplicação disso na vida prática, mas, por exemplo, para evitar fraude de ingresso, que acontece bastante, a gente tem muito problema com fraude de ingresso. Para mim, se você conseguisse colocar esses ingressos, tokenizar esses ingressos, eles ficassem numa blockchain de fácil acesso para quem fosse acessar o evento, mas que você pudesse rastrear esse ativo de uma maneira mais simples e verificar a confiabilidade dele, reduziria bastante o número de fraudes que a gente tem que enfrentar. Um exemplo que a gente está utilizando hoje de combate à fraude é o reconhecimento facial, mas talvez seja uma forma, inclusive, melhor do que o reconhecimento facial de evitar fraude, não sei. É um exemplo, uma forma de você criar mecanismo de controle usando a blockchain ou de armazenamento de dados de atletas. Estava tendo uma discussão algumas semanas sobre como a gente compartilha os dados de saúde dos atletas, de lesões, etc., que são dados sensíveis. Talvez uma aplicação em blockchain pudesse garantir a segurança desses dados. São outros exemplos em que a blockchain ela poderia beneficiar o esporte também. Claro que, assim como em diversos mercados, a primeira aplicação que enxergam é a aplicação realmente visando proveito econômico, que não é errado. Mas existem outras formas que a blockchain ela pode ajudar. Existe, claro, sempre a discussão se investir em blockchain, aplicar blockchain é algo que faz sentido economicamente, ou se não é só uma camada a mais de complexidade que talvez não faça sentido para aquilo. Eu acho que sim, qualquer investimento desse tem que ser válido, tem que ser realmente aplicável, não só blockchain por ser blockchain. Eu também acho que não faz sentido, até porque isso acarreta um custo, acarreta também uma necessidade de estruturação e de uso da tecnologia, mas eu acho que o esporte ainda pode beneficiar ainda mais da blockchain dos exemplos mostrados aqui. Todos os exemplos já utilizados, trazendo para o mundo prático aí do que a gente já enfrentou de blockchain. Eu sei que não foi uma apresentação muito jurídica, até porque isso ainda não foi tão enfrentado juridicamente. Eu trouxe a discussão do Vasco sobre se seria ou não um valor mobiliário, que eu acho que, de novo, é um exemplo que pode ser não só aplicado para o esporte, mas também para outras discussões de aplicação de RAW test, de aplicação do que seria ou não valor mobiliário. É um exemplo interessante. A primeira vez que eu me deparei com isso não foi com um estudo sobre o esporte, foi sobre ser ou não valor mobiliário, outra coisa, que também era relacionada a cripto na época, quando eu trabalhava no escritório. E pesquisando, eu me deparei com essa consulta CVM que definia bem ali o que seria ou não valor mobiliário, tendo como um dos requisitos principais que não, na visão da CVM, não foi atingido, que foi o esforço do empreendedor ou de terceiros. Mas é isso, gente. Também eu quero também levar para a discussão, para a gente discutir um pouco aqui o que eu trouxe, vocês fazerem perguntas, e aqui podem ser perguntas sobre cripto, sobre esse mercado, sobre o que eu apresentei, mas também perguntas mais amplas sobre a área, também da parte jurídica, ou aí mais uma parte mais digital, mas também passando para o esporte. Eu também estou aberto aqui ao que vocês quiserem falar, e novamente muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Opa, Luiz, obrigado pela apresentação, você trouxe coisas muito interessantes, mas eu fiquei com uma dúvida, sobre os FUT tokens. Como que o emissor ele define o preço de emissão, o preço que ele vai lançar aqueles tokens no mercado? Quais critérios ele tem que levar em consideração para isso? Olha, eu não sei te dizer exatamente como foi ali a negociação entre o mercado Bitcoin e os clubes. O que eu imagino que tenha sido? Eu imagino ter tido um cálculo dentro do pool de atletas, o estágio ali de cada atleta, o potencial de rendimento, ali ter feito uma conta ali até o professor Rui, que talvez tenha mais experiência nessas operações de securitização, ele pode falar melhor. Mas feito uma conta ali do potencial de rendimento versus ali um valor que também seria interessante para o Vasco, e a partir daí se definiu o preço do token, né? Eu acho que tenha sido mais ou menos assim. Eu não sei quanto está hoje esse valor, o valor do token no mercado secundário, mas, por exemplo, eu vi que o token do Santos era mais caro que o token do Vasco. Naturalmente, o Santos ele tem mais atletas na Europa, mais atletas com potencial, então eu acho que dentro dessa conta faria mais sentido realmente, racionalmente,
token do Santos ser mais caro. Mas assim, eu não tive experiência com operação de securitização. Quem tem também, eu acho que pode também dizer melhor como funciona ali a negociação entre o emissor e aquele que... Entre as partes da negociação. Pode falar, professor. Só um comentário. Qualquer valuation, você parte de uma perspectiva de rentabilidade da criativa. E você, às vezes, constrói essa perspectiva de rentabilidade com base no passado, né? Então, você pega... E uma coisa muito interessante, você pega um pool de atletas, o que também dispersa o risco, né? Então, sempre há um componente de subjetividade, uma dose de risco, mas com base nas práticas do sucesso que o clube teve no passado, talvez você possa projetar isso e também fazer uma perspectiva de valores médios de operação. Então dá para construir. Agora, é claro que são grandes apostas e os clubes ganham muito dinheiro. Quer dizer, se capitalizam bastante nesse momento em troca de uma eventualidade. Quer dizer, então tudo é altamente vantajoso. Né? Tá, eu concordo com vocês. Queria aproveitar só para fazer complementar o Luiz, primeiro, uma retificação, Luiz. Você falou que sua apresentação não foi muito jurídica. Ela foi essencialmente jurídica, porque ela não foi discutir minúcias regulatórias, a questão sempre que está com uma sombra, que é a questão de CVM, mas você mostrou as práticas, a forma que esse instrumento pode ser usado para capitalizar os clubes. Quer dizer, é altamente jurídico isso, né? É ensinar a pescar, né? Como é que eu faço para levantar dinheiro para o clube? Eu só queria fazer uma breve observação. A gente, às vezes, e isso é natural, você tende a pensar no uso da tecnologia blockchain replicando ou espelhando o mundo real. Então, o que você está falando, vender NFT do clube não é diferente de vender camiseta. Uhum. Quando eu fui a Munique, no meu doutorado, o pessoal falava que o Allianz de Munique tinha sido construído largamente financiado pela venda de camisetas, que custava 90 euros uma camiseta. Então, vender NFT é uma forma de capitalização vendendo um ativo. Participação de investimento, quer dizer, com esses bitcoins e tal, nada mais do que cotas de fundo, né, cujo lastro é isso. Então, assim, eu acho que, de certa forma, não há muita... Não é tão disruptivo. Você pensa transpondo isso. O que eu queria provocar você e perguntar se você já viu uma situação dessa. Eu dei uma palestra no Congresso Brasileiro de Direito Comercial desse ano sobre esse aqui, DAO, Decentralized Autonomous Organizations, né? Que são organizações descentralizadas rastreadas em smart contracts. Então, vou dar um exemplo para você, que geralmente elas funcionam para você reunir recursos como se fosse um crowdfunding. Só que ela tem uma vantagem, como ela é rastreada em smart contracts, ela tem mecanismos muito rápidos de devolver o recurso caso aquele evento não aconteça. Então, um exemplo muito interessante é o seguinte: tinha um exemplar manuscrito da Constituição dos Estados Unidos, quando foram os constituintes americanos assinaram lá um número de exemplares, e um deles é leilão na Inglaterra. E aí eles queriam fazer rapidamente recolher recursos para tentar participar do leilão. Então eles venderam tokens, eles já constituíram uma entidade dessa, um DAO, chamava Constitution DAO. Você usava Ethereum, você comprava tokens disso e conseguiram chegar perto desse valor. Mas não deu certo, houve outro lance maior. O que aconteceu? O próprio smart contract automaticamente devolveu os recursos, com muito automatismo. E essas estruturas descentralizadas, eu acho elas um pouco mais disruptivas, porque em vez de ficar pensando em como que a gente tokeniza a participação societária, a própria estrutura de governança é diferente. Então, por exemplo, eu brinco que parece um grande acampamento hippie, que eu não tenho uma administração centralizada, eu tenho aquela coletividade que está agindo através dos smart contracts. Ela tem lá suas regras e ela pode alterar aquilo. É algo que você já viu o uso de DAO dessas organizações para reunir recursos. Inclusive, aqui não tem um caráter de investimento, é mais um caráter realmente de apoio à iniciativa. A gente tem visto algumas iniciativas de apoio a projetos sociais, a projetos de agricultura sustentável, e você faz o investimento e tem lá uma condicionante para liberar os recursos, né? Alguns condicionantes. Tá? Eu nunca vi, mas eu sempre achei que se aplicaria muito bem a estrutura de uma DAO ao esporte. Assim, se você está começando um clube hoje, você está
pensando num clube do século XIX, que, por exemplo, o Corinthians, que é uma junção de operários, está ali formando um clube para jogar futebol, para jogar uma pelada. Está formando hoje um clube, se você tem interesse em se tornar um grande clube, mas não indo para um lado mais empresarial, de SAF, etc., a DAO ela acaba sendo uma baita forma de você levantar esses recursos, manter ali e aí também acho que até eliminaria um grande problema que a gente tem no futebol hoje, que é essa estrutura de governança que a gente vê dos clubes de diversos conselheiros, e um tem mais direito a voto que outro por causa do cargo que ocupa, outro tem direito a um cargo menor, as demais pessoas estão dentro do clube, elas não têm direito a voto, ou seja, você eliminaria toda essa dispersão do direito a voto e essa concentração e tornaria tudo mais automatizado. Eu acho que faz muito sentido. Talvez o que possa ser um problema, e talvez por isso que a gente não tenha tido uma aplicação ainda grande, é realmente alcançar pessoas suficientes, recursos suficientes para criar um clube que você pudesse vender um potencial de olha, se realmente for um potencial do clube se tornar um clube de elite, ou não, pode ser que eles sejam um clube menor ali, de recreação mesmo, que talvez, por isso que a gente não surgiu assim, se fosse vender isso como modelo de investimento, pensando hoje, né, para que o clube alcançasse uma posição de retorno financeiro, talvez isso seja a grande dificuldade hoje do mercado, mas eu acho que faria total sentido. O DAO ele é muito travado, ele tem um automatismo de smart contract, ele funciona para finalidades mais específicas, tipo, levantar recursos para comprar o jogador tal. Uhum. Eu acho que montar o clube inteiro é mais difícil, mas para você fazer um levantamento com uma finalidade bem específica, que é quase binário, fazer isso ou não fazer isso. Ele não tem aquele jogo de cintura que toda organização tem que ter no dia a dia, né? Mas assim, para fazer um levantamento de recursos, para algumas finalidades efetivas de financiamento, meio que de apoio financeiro, mais do que de investimento, de apoio financeiro para um clube, para comprar um jogador tal, ou para fazer um determinado investimento físico, né, na sede, e aí você tem alguma regra de governança e alguma regra futura. Mas fica aqui a ideia, acho que é algo que pode ser explorado e pensado em termos de imaginação de novas funções. Eu acho extremamente interessante, assim, até me lembrou aqui um exemplo do jogador do Palmeiras, o Wesley, que o Palmeiras fez uma vaquinha para comprar o jogador, anunciava em todo lugar. É um exemplo que, como o professor falou, dessa iniciativa ou, por exemplo, a vaquinha do Corinthians, né? Eu acho que seria um grande exemplo que a gente poderia... A vaquinha dos Corinthians, R$10. Só que com uma diferença. O dinheiro, smart contracts, o evento há um automatismo e não aconteceu, não dá o dinheiro e devolve, inclusive. Sim. Então, você tem um automatismo que é fantástico, né? Para coisas assim, mais específicas. Pode ser o DAO. Podemos pensar em estruturar um aí para levantar uma grana para o Red Bull. E eu acho que assim, seria o exemplo do Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem toda essa história de ser, não, o clube do povo, não é de ninguém. Se você sugere uma coisa dessa, faria total sentido. Até essa vaquinha da Arena, quem tá por trás? Tá rolando aí, se não chegar daqui 2 anos, até agora tá bem longe, se não chegar, o que aconteceu com esse dinheiro? E além de várias vaquinhas fraudulentas, né, falsas, que muita gente caiu. Então, se você queria assim, não, isso aqui é um mecanismo, não é de ninguém, é de todo mundo, não é de ninguém, em que automaticamente, por meio assim, não precisa entrar na complexidade do blockchain, tentando falar de forma leiga, mas que se a gente não chegar no objetivo, setar lá um prazo, o valor vai ser retornado diretamente aos investidores. Eu acho que faria total sentido. Assim, acho que é uma ideia realmente para que a gente pode levar aí para os clubes quando eles querem fazer essas iniciativas essas loucuras aí, talvez por meio da Smart Contract seja mais seguro para os torcedores e também até para o próprio clube. Eu acho que assim, realmente falta ainda essa sofisticação no mercado do futebol como um todo, assim, eu acho que está melhorando, eu falo para todo mundo que me pergunta. É um mercado que as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão em posições mais técnicas são muito boas, mas aqueles que tomam as decisões ainda são pessoas muito ligadas à política, principalmente nesses clubes que ainda são associações. A outra época, é difícil levar novas ideias dessas pessoas. Então, por exemplo, você falar o que é um DAO, eu duvido que algum dono de clube no Brasil vai saber. Mas a gente tem que começar a levar isso para esse mercado. A gente não pode mais, eu também digo sempre, não dá para a gente ficar usando só como desculpa como o futebol como são os gestores do futebol,
e não trazer inovação. A inovação, às vezes, tem que vir de baixo para cima. E, de novo, eu acho que, como eu disse, dos exemplos que eu trouxe, o exemplo do professor também é um ótimo exemplo, tem muito que se aproveitar do mundo cripto nos esportes. Eduardo, pode... Opa. Boa noite, Luiz. Muito obrigado, antes de qualquer coisa, pela exposição. Eu acho que é um tema que não é tão óbvio, né? Quando a gente pensa em cripto, a gente não pensa, em primeiro lugar, no mundo dos esportes. Sim. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando, né? Ainda mais esse ano, que teve muita discussão em torno de bets e tudo mais, como fica a relação, por exemplo, da blockchain, smart contracts, como é o pagamento? Não sei se você já chegou a participar de alguma discussão, como acaba funcionando o pagamento no caso de algumas bets, e se é aplicado ou não smart contracts ou blockchain. Não sei como são os arranjos feitos entre o time e as plataformas de bet, como funciona. Não sei se você tem alguma experiência nisso. Até onde eu saiba, eu nunca me deparei com um caso de contrato, qualquer que seja assim, de patrocínio, em que a operação foi feita em cima de um smart contract. Assim, não sei, acho que é sobre pergunta, né? Mas eu não sei também se existe alguma bet que também se baseia num smart contract. Eu imagino que não, mas também é um exemplo que, de novo, várias vezes quando eu estava pensando, também trabalhando em temas, faria muito sentido, né? Até também para gerar uma segurança ali do pagamento, porque assim, uma dificuldade que a gente tem, principalmente com bet, é de segurança, é de confiabilidade. A gente já tomou calote de bet, aqui eu digo um exemplo nosso. E transpor isso para blockchain é dar a segurança não só para confiança entre as partes. Isso é o cerne da blockchain, da aplicação da blockchain. É transferir essa segurança que está só baseada na confiança entre as partes, em mecanismos menos sólidos, para um mecanismo mais sólido e descentralizado. Eu acho que se aplicaria muito bem. De novo, é a questão de ter coragem de aplicar, na minha opinião. Mas eu acho que funcionaria muito bem, sim. Perfeito. Mas assim, eu não conheço exemplos. Até onde eu conheço, não conheço exemplos de que isso já ocorreu. Opa, Luiz, surgiu mais uma dúvida aqui. Quando você estava falando da Blockchain Sports, aquela plataforma, sim, você disse que num futuro, quando fosse realizada a transferência de um jogador, a FIFA podia barrar o pagamento ali dos, entre aspas, dividendos para o pessoal que investiu, né? Porque tem uma resolução da FIFA que diz que o mecanismo de solidariedade só é devido ao clube, né? Assim, são aspectos, são coisas diferentes. Eu vou entrar na parte que também é mais específica, mas é bom para diferenciar. São coisas diferentes. Existe o mecanismo de solidariedade e existe também os direitos econômicos do atleta. Você pode ter um percentual sobre os direitos econômicos do atleta e também o mecanismo de solidariedade. Quando o atleta ele se profissionaliza, o clube que profissionaliza o atleta, ele é dono dos direitos federativos, o direito do atleta atuar, mas também dos direitos econômicos. Todo o rendimento que esse atleta provê é do clube, além do mecanismo de solidariedade, que tem nada a ver com o mecanismo de solidariedade. Então, por isso que a gente vê muitas vezes essas transferências, em que fala assim, São Paulo vendeu 60% do atleta para outro clube, ficou com 30%. São esses direitos econômicos. Antigamente, eu acho que essa regra da FIFA é de 2011, 2010, por aí, antes disso, não existia essa restrição. O que acontecia? Empresários, principalmente, ou até empresas, elas compravam percentuais de jogadores, era como se fosse uma antecipação de recebíveis. Então, o Corinthians precisava de 5 milhões. Falei assim, tá bom, então você me dá 20% do seu jogador e eu te passo esses 5 milhões. Isso acontecia bastante. E aí teve um caso, que foi um caso em 2005, envolvendo o Corinthians e também o Tevez e o Mascherano, que eram 2 jogadores argentinos, que eles eram... Quem era dono deles era um grupo de investimentos de empresários bem famosos de futebol, que era a QSI. QSI o nome, se não me engano, acho que é QSI. E eles controlavam a vida do Tevez e do Mascherano. Levaram ele pro Aston Villa, levaram Aston Villa Oeste, se não me engano, Aston Villa, depois pro Corinthians, depois para outros clubes. E aí
dentro dessas operações que a FIFA percebeu que quem controlava o jogador não era o próprio jogador ou o clube. Existia um terceiro controlando essa carreira. Isso atingia não só a parte financeira, mas também de própria liberdade de movimento do jogador. Então a FIFA começou a regular essa parte, até um conceito que chama Third Party Ownership. Nenhum terceiro pode ser dono do jogador, e aí entra essa questão da blockchain sport. Se eu estou investindo com expectativa de retorno no jogador, tudo bem, eu, Luiz, comprar R$1.000 em share de um jogador. Outra coisa é um investidor institucional comprar 50%. E não existe, pode 10%, pode 5%. Não, é zero. A FIFA não permite nada. É tolerância zero. Então, no caso dessa transferência, esse pagamento não poderia ser realizado, ainda mais hoje em dia, em que a FIFA está concentrando por meio dela todos os pagamentos para evitar essa evasão de dinheiro dentro do futebol. Então, eu não posso, se eu comprei o seu jogador por 100 milhões de euros, eu tenho que comprovar para a FIFA que eu paguei os 100 milhões de euros, 100 milhões de euros foi para sua conta, ou foi para a conta, e aí esse até, de novo, curioso, tem que ir para sua conta. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa de percentual, e aí você, o clube brasileiro, tem que repassar aí para quem tem 30%, 10%. Mas por meio da FIFA, não, eu estou comprando jogador, estou pagando aqui o 100%. A única exceção é o próprio jogador. O próprio jogador ele pode negociar e ficar com o percentual dele, porque não restringe a liberdade de movimento dele, ou tem qualquer terceiro que está influenciando ali esse movimento. Basicamente, é uma questão de integridade do jogo. Se tivesse um terceiro poderoso que tivesse falando assim, não, vai para o Steam, vai para outro, você acaba ferindo a integridade do jogo, que é o que se baseia o esporte como um todo. Porque no momento que o esporte, a integridade dele é questionada, ele perde o apelo se você de alguma forma entende que aquilo lá é algo arranjado, combinado, ou não é justo. Né? Então são conceitos diferentes. O mecanismo de solidariedade, por exemplo, o Vasco Token, ele é baseado no mecanismo de solidariedade porque não existe essa participação direta do detentor em cima da porcentagem do atleta. E aí eu vou até mandar para vocês depois, eu mando no grupo a lâmina, que vocês vão conseguir enxergar melhor, o pool desses atletas. E lá está descrito, quanto por cento o Vasco tem de mecanismo de solidariedade. Existe ali também o cálculo que o Vasco fez, até da sua pergunta, o Vasco fez, a expectativa de receita. Isso foi mais ou menos 2020. É até legal que você vê assim, os atletas que vingaram, o Felipe Coutinho é um exemplo deles, mas outros que você vê que não vingaram, viraram nada. E o Vasco conseguiu tirar um dinheiro que não tiraria, que o atleta não geraria qualquer retorno. Então, de novo, é interessante para o clube, é até curioso que a gente não vê mais esse movimento, talvez esse desaquecimento geral aí do mercado de cripto, o pessoal migrando para a inteligência artificial e procurando outras coisas para pesquisar, talvez tenha feito isso, mas assim, ainda assim é algo interessante para o clube, extremamente interessante, claro que sim, se fizer sentido, e se você for um clube que precisa daquela receita sem a certeza de que seus jogadores vão virar, porque, de novo, pouquíssimos viram. Perfeito, Luiz. Luiz, muito obrigado pela exposição, assim, foi bem claro, eu fui tendo algumas dúvidas que foram sendo respondidas logo em seguida. Quando você apresentou ali o último ponto da sua exposição, fiquei na dúvida justamente sobre a questão ética, até que ponto já mercantilizar um adolescente logo de cara, assim, e colocando em um sistema não tão tranquilo, né? Uma blockchain não é algo fácil de se compreender. Como isso dificultaria ainda mais, por exemplo, para o empresário dele tentar entender o que está acontecendo. Não, imagina, se eu te coloco numa blockchain, sei lá, a gente cria uma blockchain, vamos um exemplo aqui, blockchain da Sanfran. E aí você pode, e aí uma parte do seu salário você vai para o investidor. Então você quer que você tenha aluno com as melhores notas. Aí você, Fábio, tira 5 numa prova de direito do processo civil, o seu investidor está vendo que você tirou 5 na prova de direito do processo civil e quer te vender, ou sei lá, te manda mensagem te xingando, te ameaçando, porque ele quer que você vá para o Pinheiro Neto, vire sócio e ele ganha os rendimentos do seu salário. Investiu em você na faculdade. Imagina o impacto disso para um menino de 15 anos de uma comunidade do Rio de Janeiro, do Ceará. Eu acho que é essa a questão ética que a gente entra. Já existe pressão suficiente nos meninos do Red Bull, por exemplo, que não é nem perto disso. Assim, aqui a gente ainda trata muito bem eles e existe essa pressão enorme. Então, imagina você levar isso a público, né?
E entra aquela questão que você falou, né? Para aqueles que não viram profissional, querendo ou não, o clube tem que preparar para eles serem alguém já na vida, já tá Exato. encaminhado. Então você colocar essa pressão absurda em cima deles é pior ainda. Realmente não faz sentido. E aí outro exemplo é, tipo, se você vê que aquele menino não vai virar nada, não vai virar, o clube percebe que ele não tem valor, ninguém tá comprando FT desse menino. E aí você vai mandar o menino embora e a família que investiu, às vezes o menino se muda para jogar nesse clube, tudo vai ser perdido, porque dos 14 aos 15 anos ele não rendeu o suficiente. Então, acho que existem várias questões éticas mesmo. De novo, pode ser que todas essas questões, se a gente for discutir o futebol, essas questões também existem, mas eu acho que você leva isso para outro nível. Sim. Luiz, uma dúvida, só queria fazer um adendo. O João está aqui, então, João, sinta-se à vontade para tomar a palavra também. Se quiser falar com o pessoal rapidinho também. Boa noite, galera, tudo bom? Desculpa a demora, eu perdi o link aqui para entrar na sala, mas também assim, 6-0 do assunto, vocês estão super bem servidos com o Luiz aqui. Eu aprendi coisa pra caramba, eu gosto de futebol, mas sempre fui uma negação para jogar, então assim, é legal ver que tem, para quem tá atuando na área, assim, às vezes a gente tá sentado em casa assistindo um jogo do Brasileirão e você não calcula a quantidade de complexidade que tem por trás, a operação econômica, operação jurídica, federação, acionista de sociedade anônima, diretor do Corinthians, que a Assembleia tira e coloca, não sei o quê. Então, assim, é muito legal ter alguém que nem o Luiz aqui, que desde sempre, ele sempre foi um cara muito ligado ao esporte, e ele sempre teve muito interesse de desenvolver os temas do trabalho dele em cima disso. Está trabalhando hoje no clube de futebol. Vocês deviam, inclusive, pedir ingressos de graça para ele, ingressos VIP, para assistir jogo do Bragantino, porque eu fiquei sabendo que ele tem acesso a isso, tá? Então, assim, é muito legal. O que eu acho muito legal dentro do direito de qualquer área, tipo assim, o Jean fez o direito, foi mexer com machine learning, com coisa de investimento e tal. O que eu acho legal é quando as pessoas encontram uma área que elas gostam muito, que não é aquela coisa assim, fui trabalhar no escritório, fazer contencioso, porque isso aí não tem graça. Ver que o Luiz entrou numa parte assim, jurídica, mas de esporte, que tem um monte de peculiaridade, um monte de STJD, nem sei assim que chama. Show, é isso aí. É muito legal ver a pessoa que ela segue o nicho que ela gosta e ela tem essa chance de adentrar e de se especializar e de trazer isso pra gente que tá de fora, que a gente é leigo e não entende nada. E aí, ainda mais essa apresentação de hoje, que traz não só a parte esportiva, mas junta isso com a parte de tecnologia, parte de blockchain, parte de como isso está sendo usado, parte de bet, parte de interesse econômico. É muito legal ter essa oportunidade de alguém assim mega especializado para trazer um conhecimento que é super raro. E assim, é legal ver trilhando esse caminho e, pô, desejo sucesso, que continue aí para sempre. Se tiver uma dica de um passe legal aí para comprar, avisa os amigos, tá? Eu gostaria de saber. Só isso, não. Eu realmente não tenho muito agregado no tema. O máximo que eu poderia falar, teve uma hora que o Luiz falou que às vezes a gente tem que pensar se algumas coisas faz sentido um investimento que a gente está fazendo, tomar a forma de blockchain ou não. Não só investimento, mas qualquer tipo de aplicação. E depois o professor Rui falou da DAO que tentou comprar a Constituição Americana. Essa DAO ela não conseguiu comprar a Constituição Americana porque a quantidade de fundos que eles estavam arrecadando era pública. Então todo mundo sabia que eles tinham lá 40 milhões de caixa para comprar a Constituição. Foi lá, se não me engano, foi o Ken Griffin, alguém deu 1 milhão a mais e levou a Constituição. Então, o máximo que eu posso contribuir com essa conversa na parte de blockchain é isso, entender o que faz sentido você levar para isso, o que faz sentido, por exemplo, assim, a gente criou sociedade anônima de futebol. Precisou de blockchain para criar isso? Não, já tinha CVM, já tinha mercado de capital, enfim. Então, é só esse comentário que eu minimamente poderia agregar aqui. E show, curti demais, aprendi um monte de coisa hoje. E é isso aí, galera. Parabéns pelo trabalho, continue aí, viu? Tem nosso apoio. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelas palavras aí. Professor?
João, o João comentou um registro, né? Você vê, e eu concordo plenamente, a Faculdade de Direito é uma plataforma múltipla, né? Então você pode seguir vários caminhos. E as pessoas às vezes não entendem isso. Eu vou fazer administração, você é de faculdade de fazer administração. Cara, você pode perfeitamente, dentro dos caminhos que a gente dá na Faculdade de Direito, construir o teu caminho, né? Com criatividade e tal. Agora, para isso, você tem que entender o seguinte: a gente tem que ter a preocupação que eu, pelo menos, tenho, fazer o aluno para ensinar o aluno a pensar, né? Não ficar decorando artigo, ensinar a pensar a lógica do negócio, como é que eu resolvo isso aqui, resolver problema. Então, acho que essa é a sacada. Agora, quando a gente. E outra coisa que o João comentou, né? Como é fascinante o direito esportivo. E ele tem uma coisa que tem tudo a ver com blockchain. Ele é transnacional, né? A gente fala, ele estava falando, o Luiz estava falando, o direito da FIFA. O que é o direito da FIFA? É o direito de uma associação com sede na Suíça que todo mundo segue, independentemente da jurisdição. E blockchain é isso. E aí isso explica, talvez, uma solução para aquele problema, inclusive, de como é que eu faço para o cara que é torcedor do São Paulo comprar um negócio do Corinthians. Não vai acontecer. Mas se você pensar em redes internacionais, eu investiria em time da Sérvia, né? Aí você não tem esse problema. Aí a gente pode fazer um portfólio de grandes times internacionais que aí a gente não tem torcedor. Aí é investidor com um pouco mais de racionalidade, de frieza, né? Não, assim, eu acho que esse tema sobre investir ou não em um clube de futebol, caso fosse a mercado, é um tema extremamente interessante, que eu fico imaginando. Imagina aí, de novo, se a gente investe num time da Espanha, e aí a variabilidade, imagino que seria igual ao do Bitcoin. O time ganha na quarta, o ativo vai lá em cima, o time perde no domingo, o time ia ser igual ao Bitcoin, ia ser emoção toda semana, né? E assim, eu acho extremamente interessante. Eu acho que existem alguns movimentos, alguns clubes até brasileiros dizem de eventualmente ir para o mercado. Eu acho que seria uma baita de um case. Eu acho que assim, o Brasil, nesse sentido, ele tá menos envolvido, porque eu acho que o torcedor brasileiro é muito mais passional. A gente pode até ver, por exemplo, que os caras iam lá na sede do Vasco com cartaz em inglês criticando a investidora. Mas eu acho que seria um exemplo extremamente interessante. Como o professor falou, a transnacionalidade do esporte é algo que também fascina bastante, porque é isso, é uma associação com sede na Suíça, mas que agora o jurídico está em Miami, que está regulando. A partida vai acontecer aqui semana que vem em São Paulo, do Brasil, contra o Paraguai. E os dois times e as duas confederações têm que obedecer às regras da associação na Suíça. Se não obedecerem, elas estão excluídas e não vão poder disputar a próxima Copa do Mundo. Então, e aí, assim, isso é um tema que pode ser explorado muito. Aí depois tem uma questão de competência, aí a gente vai na questão do CAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, que também tem uma discussão também gigante sobre isso. Mas assim, é um tema extremamente fascinante. Para quem tem interesse, meu contato fica aqui. Eu vou mandar uma mensagem no grupo também, vocês podem me acessar, se quiser falar sobre cripto, mas também sobre direito desportivo, eu estou completamente à disposição de vocês. É um tema extremamente fascinante. E de novo agradecer aí pelas palavras, pela presença de todos vocês, especialmente do professor Rui, que eu tentei gabaritar na faculdade as matérias, acho que só faltou uma ou outra, mas, inclusive, professor, uma das coisas que mais fez despertar interesse no direito esportivo foi uma vez que você levou o Rodrigo Monteiro de Castro numa das suas aulas. Foi extremamente interessante numa aula de governança corporativa. O Rodrigo é o cara que criou a SAF, né? Ele é o criador, não sei, o cara que fez a lei da SAF. E eu levo sempre que eu tenho chance, e o Rodrigo sempre está lá também para nos atender. Foi ótimo a aula dele. Vou contar para ele, viu? Vou contar para ele. Semana que vem. Obrigado, professor. Eu fiz uma matéria com ele depois da UNB sobre SAF, também foi incrível, né? Ele é ótimo. E agradecer de novo também o João. O João também é meu parceiro aí de caminhada. Muito obrigado. E, de novo, assim, eu deixo meu... Eu sou muito feliz por esse grupo. Eu espero que vocês cresçam cada vez mais, que a gente continue com os nossos objetivos, que é contribuir para esse debate que é tão rico. Muito obrigado, gente. Luiz, agradeço muito as palavras, agradeço a presença do professor Rui,
presença do João, muito feliz de ver os criadores originais do grupo aqui. Luigi, Eduardo, sempre acompanhando aí os encontros também, como coordenadores, diretores desse semestre. Tivemos um ápice aqui de 38 pessoas simultaneamente, numa sexta-feira, por volta ali das 9 da noite. Então, sem dúvida alguma, a discussão foi muito prazerosa. Vai para o YouTube, para aqueles que não conseguiram pegar ao vivo. E acho que é isso, né, pessoal? Acho que podemos encerrar uma discussão muito proveitosa. Luiz, obrigado. Esteja sempre, sempre que quiser participar, só dá um toque. E foi um prazer enorme. João, nos vemos no final do mês ainda. E o Luiz, o João vai dar um encontro no final do mês, e eu participaria, claro, não perderia. Vou estar aqui. Já fica o convite também, professor Rui, na última sexta-feira desse mês. Tudo dá certo, né, João? E é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado por esse encontro, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu.